Olá, cadacheiros! Tudo bom com vocês? Comigo tá muito bom! Hoje nós teremos um bate-papo com o nosso líder Master Avançado, Felipe Rodrigues. Ele é diretor dos Valdenses e veio aqui comentar um pouquinho com a gente alguns livros. E o nosso tema hoje é 3 livros essenciais para você, diretor, líder e aspirante a líder. Para quem não sabe, o PH tem uma página no Instagram. Como é o nome da página? Livros do PH. E nessa página você vai ter muito mais outras dicas sobre bons livros. Primeiro livro, o nome dele é Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Falei direitinho? Sim. Mas comece pelo porquê. Por que desse título? Por que desse título? Simon Sinek, ele é um dos grandes marqueteiros que o mundo já viu, né? Então, Simon Sinek, ele tem uma ideia sobre como você faz as coisas, como você motiva as pessoas, que vai um pouco contra o que a gente costuma conhecer, né? Então, você tem aí alguém que ensina para as pessoas o que elas têm que fazer, como elas têm que fazer e por que elas têm que fazer. E essa é a ordem comum que a gente mostra para as pessoas: olha, faça isso, faça desse jeito e faça por isso. Só que ele muda completamente como que o líder de verdade, ele tem que ensinar para as pessoas o que elas vão fazer, motivar as pessoas. E como que eu motivo alguém? Segundo Simon Sinek, eu começo pelo porquê. Por que você vai ter que fazer isso? Depois eu te ensino como você vai fazer isso e para que você vai fazer isso. Entende? Essa ordem parece até bem simples, mas quando ele fala isso, eu começo a dizer para as pessoas agora o seguinte: por que você vai fazer isso? Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui dos mais conhecidos. Por que você compraria um iPhone? Você não compra um iPhone porque você vê uma propaganda na televisão muito bonita e tal, que esse celular, é difícil, né? Até porque é muito difícil. Nunca vi. Mas você compra ele porque você vê o seu amigo usando, ele fala que gostou, ele tem uma sensação com aquele telefone, aí você pensa: não, eu vou comprar o iPhone? Não, eu vou comprar a sensação de ter esse celular. Então esse é o porquê. Eu ensino primeiro o porquê que eu tenho que ter aquilo, depois eu vou atrás. E pro desbravador? Pro desbravador, como que a gente faria isso? Por que eu tenho que ser desbravador? Como que o líder vai responder isso? E é isso que eu tenho que responder primeiro. Começar pelo porquê é começar dizendo pro desbravador como que é ser desbravador. Como que é ser tudo isso que a gente vive, né? E quando vendo isso para alguém, aí ele passa a ser desbravador. Depois eu ensino para ele como que ele vai ser desbravador e para que ele vai ter que ser desbravador. Bom, eu acho que já me comprou, eu vou querer esse livro. Olha aí. Próximo livro, e com uma capa muito bela. Para quem conhece a página do Mundo dos Desbravadores, bom, foi feito pelo seu criador. O nome do livro é Liderança Tóxica. É um livro de uma brasileira chamada Alessandra Assad. Eu gosto bastante, não só do livro, mas da temática que ele aborda, porque hoje nós temos 2 tipos de líderes no meio do desbravador, no meio da igreja, no meio do mundo em si, né? Eu tenho um líder que ele é contagiante, ele é aquele líder que é animado, não tem tempo ruim, sabe esse cara? Você senta do lado do cara, você pode estar com os piores problemas do mundo, mas você dá um sorriso porque você vê que aquilo ali contagia. Isso é ser contagiante. E eu, como líder, eu preciso ser isso. Eu preciso contagiar as pessoas, eu preciso levar a alegria de ser desbravador, eu preciso levar a alegria de ser alguém diferente do mundo para as outras pessoas. Então, é basicamente como a gente está vivendo no meio dessa pandemia agora. Todo mundo está se contagiando. Contágio diferente, que é o que ela fala também. Tem um líder que ele não é contagiante, ele é contagioso. Aí o que é ser um líder contagioso? Eu agora vou pressionar os meus liderados para fazerem o que eu quero. Não, eu sou o líder, então você vai ter que me obedecer. Esse contágio diferente, esse contágio que já não é mais motivar a pessoa e sim pressioná-la para que ela faça o que eu quero, passa a ser um tipo de liderança autoritária, uma liderança que nós temos sim, acontece muito no meio dos líderes, infelizmente, mas é uma liderança que a gente tem que evitar. Eu não preciso contagiar a pessoa de uma forma ruim para que ela faça o que eu quero, né? E até a gente pode mencionar depois o mesmo livro do Comece pelo Porquê. Eu tenho que motivar a pessoa, né? Mas de uma forma que isso contagie ela para o bem. Então, como que eu contagio alguém para o bem? É isso
que a liderança tóxica vai falar pra gente, né? Através da neurociência, através de muitas coisas bacanas, PNL também, ela vai usar muitos termos técnicos assim, mas vai nos ensinar que eu tenho que ser contagiante, eu tenho que animar as pessoas para fazerem isso e não pressioná-las para que elas façam o que eu quero. Esse livro vai te ensinar a não ser um líder tóxico. Terceiro livro é Como Liderar. Princípios e procedimentos de liderança e sua aplicação para a igreja, do autor Emilson dos Reis. E esse livro, como ele pode ser aplicado à nossa liderança? Então, esse livro, ele foi um dos livros que, na verdade, todos os três que a gente mencionou aqui, eles foram um divisor de águas na minha liderança. Por quê? Porque eu aprendi como liderar. E é basicamente o tema do livro, né? Porque como liderar? Hoje em dia você percebe que tem muitos líderes que eles são líderes. Simplesmente, eles chegam à liderança e estão lá, né? Foram colocados lá de alguma forma. E aí ele vai ter que descobrir, depois que ele está lá, como que ele tem que liderar. Então, é tipo, ele não nasceu líder, ele se tornou. Exatamente. Só que aí o problema do cara que não nasceu líder é que ele vai pegar o abacaxi nas mãos e ele não sabe o que fazer com aquilo. E ele vai fazer do jeito que dá. E ele vai tentando. Tem até Thomas Edison, né, o cara que fez, se eu errei o nome do cara, por favor, me perdoem, mas o cara que fez a lâmpada, né, ele tentou 2000 vezes antes de conseguir realmente ter um sucesso com a lâmpada. E aí perguntam para ele, mas por que você não desistiu 2000 vezes? Aí ele disse, não, eu não errei 2000 vezes. Eu descobri 2000 formas de como não fazer uma lâmpada. E isso é o que tem de diferencial. Só que o cara que se torna líder hoje, ele pega o abacaxi nas mãos, não sabe o que fazer e ele vai tentando até dar certo. E quando ele vai tentando até dar certo, ele perde algumas pessoas no meio do caminho. Ele perde alguns liderados. E o como liderar, ele vai me ensinar isso. Ele vai mostrar modelos de líderes, como essas pessoas fizeram, o que elas fizeram, e depois ele vai perguntar para mim, você, o que você faria? E ele vai mostrar uma case no final de cada capítulo, que ele vai mostrar uma pequena história e vai perguntar para você, se fosse você nessa situação, o que você faria? Não tem a resposta não livro? Não tem a resposta não. Porque isso vai depender de você, do líder. Ele vai pegar a situação e vai tentar entender aquela situação. E o bacana, muitos livros de liderança, eles contam umas histórias, algumas cases, e são cases que a gente não passa por elas. Infelizmente, muitos livros eles vão tentar mostrar pra gente uma situação que a gente nunca vai passar por ela. Só que esse não. Ele vai mostrar histórias que a gente conhece, histórias que talvez a gente já viveu, histórias de líderes que a gente viu de próximo, né, bem de perto, e aí vai perguntar, o que você faria? Aí você vai lembrar, isso já aconteceu comigo. Eu já passei por isso alguma vez. O que eu fiz? O que eu deveria ter feito? Como que eu deveria ter feito? Como liderar? Sendo aplicado naquilo que você já leu anteriormente no capítulo. Naquilo que você já leu no capítulo, exatamente. Que bacana. Bom, vocês acharam que terminou? Não, a gente veio trazer também um livrinho extra, esse que é da Casa Publicadora. Princípios para líderes cristãos. E não é de nada mais, nada menos do que Ellen White. Esse livro, ele é um livro bem especial porque ele é um lançamento. Ele é novo, né? Se não me engano tem pouco menos de um ano que ele foi lançado, e ele é especial porque ele vem trazer alguns assuntos e alguns princípios para líderes que o livro anterior dela não trazia, que é o mais conhecido, que é o Liderança Cristã. O Liderança Cristã é um livro fino que muitos líderes já leram, inclusive, né? Só que esse Liderança Cristã ele é muito geral, né? Ele é generalizado, ele não traz algo específico para o líder em si. Esse aqui não. Pega os pontos, né? Isso. O Princípios para Líderes Cristãos, ele vai trazer os detalhes, e inclusive ele vai mencionar a história de pessoas que viveram na época de Ellen White, que eram líderes, e esses líderes, o que eles faziam que não era o correto para um líder fazer. Então, interessante que ele vai pegar, ele traz cartas que Ellen White enviou para presidentes da Associação Geral, para presidentes de campos locais, cartas que ela enviou para obreiros, para pastores, que os caras estavam em posição de líder, mas não estavam atuando como líder. E aí ela vai dizer, olha, Deus me mostrou que o que você está fazendo não é correto, você deveria fazer assim, você deveria fazer dessa forma. E ela consegue trazer termos práticos da liderança em exemplos reais que ela viveu na sua época. E aí a gente traz isso para hoje e percebe que muitas das coisas são facilmente aplicadas na nossa vida como líder. Bom, líder, agora você tem a faca e o queijo na mão. Parta para uma boa leitura. E aí, TH, você tem alguma dica para nossos leitores, líderes? Sim. Tem uma frase muito conhecida para quem gosta de ler, a gente já ouviu bastante, que ela diz o seguinte, que é muito perigoso viver sem ler, porque você é obrigado a acreditar em tudo que lhe dizem.
E para o líder, por que isso é tão importante? Porque quando eu não leio, quando eu não tenho as ferramentas corretas, a faca e o queijo na mão para fazer a forma correta, eu acabo fazendo errado. Se eu faço errado, os meus liderados vão me copiar. E aí meio que eu erro, eles erram também, ensinam para os seus liderados como errar e a gente vira uma bola de neve de erros. Se eu acerto, eu quebro isso. Eu passo para o meu liderado a coisa certa, ele faz o certo e assim vai tudo da forma correta. Não seja uma bola de neve de erros. E ficamos por aqui. Até a próxima. Fui!